Emily, tu tocou num assunto muito importante. A sucessão rural, ela não tem nenhuma desvantagem. Então, nós acabaria por aqui quase este tema, porque são muitas as vantagens na propriedade rural planejar e executar o processo de sucessão rural. Antes, a gente precisa entender e levar, ter presente para nós, para todo mundo, para as entidades que trabalham com este tema, qual é a dimensão e o que significa o problema do êxodo juvenil, do êxodo dos jovens do interior. O que isso representa para a sociedade como um todo, para a sociedade brasileira, para o Rio Grande do Sul, para os nossos pequenos municípios, para as comunidades rurais onde essas propriedades estão inseridas. O que significa não ocorrer sucessão rural? Significa uma empresa, uma propriedade rural, uma unidade de produção, como queiram, fechar suas portas. E é uma pergunta importante: é obrigatório que aconteça sucessão rural? Não é obrigatório. Não está. O jovem, diferente de um tempo atrás, o jovem de hoje, ele não é mais obrigado necessariamente a permanecer na propriedade rural somente porque ele tem que permanecer na propriedade rural. É uma pergunta bastante importante que a gente escuta os jovens mesmo se fazerem. E uma outra pergunta muito importante, antes de nós debater as vantagens, é: aonde que acontece a sucessão rural? Em que casos ela acontece? Em que condições? Em que propriedades? Em que sistemas produtivos? Em que tamanho? Em que dimensão de propriedade é que a sucessão rural acontece? As vantagens são muito grandes. Toda propriedade é uma empresa, por si só, se nós assumirmos isso como um pressuposto, como um parâmetro, fechar as portas da empresa é muito ruim. Quando acontece isso numa área urbana, todo mundo se desespera. O prefeito não quer que feche, a sociedade não quer que feche nenhuma empresa urbana. Uma empresa rural deveria ser encarada da mesma forma. Nós não queremos que feche empresas rurais. Nós queremos que elas permaneçam de portas abertas, que tenham sucesso econômico, que tenham viabilidade social e ambiental também. Então, as vantagens, basicamente, a vantagem econômica. Você transferir um bem da família, né, para um outro membro da família. Você não perder uma propriedade, você não deixar que ela não exista mais. A vantagem produtiva, que é uma outra vantagem muito importante também, a propriedade pode manter lá as suas atividades que já vem desenvolvendo, né? Vamos pegar um exemplo, a bovinocultura de leite. Você trabalha a família 30 anos com genética, com melhoramento de pastagens, com estrutura na propriedade, e de repente você não tem sucessão. Se você tem sucessão, você garantiu a sustentabilidade de todo o investimento que veio sendo feito durante 30, 40 anos, né, dependendo da propriedade. E a vantagem social, que é uma coisa importantíssima. Nós queremos os nossos lugares vivos, com gente em condições boas, em qualidade de vida, enfim. Então, essas vantagens, Emily, basicamente são perceptíveis aonde acontece sucessão rural. Todo mundo ganha nesse processo, a sociedade, a propriedade e o sucessor e aquele que é sucedido também na propriedade.